Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3 e depois eu vou dar um salto para o versículo 12. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Diga comigo: Isaque obedeceu no tempo certo. Ele semeou, e no período de um ano ele viveu uma prosperidade inimaginável. Eu quero dar um tema para essa mensagem: abra mão dos seus caminhos. Diga comigo: eu preciso abrir mão de meus caminhos. Olha que coisa interessante, essa palavra fala de Isaque. Isaque é filho de Abraão, filho da promessa. Isaque é riso, sorriso, porque Isaque, meu irmão, demorou muito para chegar dentro de uma lógica humana. Quando Abraão teve Isaque, ele estava no auge dos seus 100 anos de idade. Diz a Bíblia que Isaque já não tinha mais estrutura física. A sua esposa Sara, além de não ter mais estrutura física, Sara ainda era uma mulher que desde sempre fora estéril. Mas quando o Senhor diz que vai dar longevidade, quando o Senhor diz que vai abrir a madre, Ele realiza o milagre. Muitas das vezes nós não experimentamos de milagres, e eu estou falando por mim, de mim. Muitas das vezes nós não experimentamos de milagres porque nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus. A gente vai vendo a coisa degringolar, a coisa sair do eixo, da ordem, e você começa a se desesperar. Eu fico imaginando Isaque, ou melhor, Abraão envelhecendo, Sara envelhecendo, e de repente, em um dado momento, ele já não mais acreditando que aquilo seria possível. Mas o escritor do livro de Romanos diz, capítulo 4, que Deus renovava as forças de Abraão, Deus renovava a fé de Abraão, e o seu corpo se mantinha revigorado. A primeira coisa que eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite é esse vigor espiritual. Você não pode esmorecer, você não pode ficar pelo meio do caminho, e você não pode morrer. Você está no caminho da promessa, você está no caminho da exaltação, e mesmo que o desgaste e que a fadiga tenha batido na porta do seu coração, eu quero profetizar sobre a tua vida: receba ânimo. Quando Isaque está vivendo essa experiência que eu acabei de ler, seu pai já era falecido, Isaque já tinha constituído uma família, aleluia. E diz a Bíblia que a terra aonde Isaque estava, Fabiane, foi uma terra que entrou num caos. Foi uma terra, pastora Lúcia, que colapsou.
Aleluia! Uma terra que entrou em colapso, Silvio. E diz a Bíblia que Isaac toma uma decisão. Eu vou para a terra, aleluia, de Abimeleque, e consequentemente eu vou para o Egito. Por quê? Porque que quando havia fome nas terras próximos do Egito, porque todos pensavam em peregrinar para o Egito? Porque o Egito tinha um rio muito caudaloso, um rio muito fértil, chamado Rio Nilo. E em volta do rio, ali, os povos habitavam para desfrutar daquilo que o rio lhes favorecia. Então, nesse contexto, nessa época, a terra que mais prosperava era o Egito. E quando você está passando por uma prova, quando você está passando por uma escassez, meu irmão, tu quer ir para o lugar da bênção. Tu quer ir para o lugar da prosperidade. Tu quer ir para o lugar da tranquilidade. Mas nem sempre é assim. Glória. Oh, glória! Nem sempre pode ser assim. Já viu? Ah, não, minha igreja está tendo muito problema. Ah, meus irmãos estão me aborrecendo muito. Eu vou ali para a igreja do Zé Frim das Candongas, porque parece que ali é mais tranquilo, é mais maneiro, é mais fértil. Abra a mão dos seus caminhos e se submeta à vontade do Senhor. Diz a Bíblia que quando Isaac foi para Gerar, que era a terra dos filisteus, Deus diz para Isaac: eu vou te dar uma direção, só que você não pode sair da direção. E se tem um lugar que você não pode ir, é para o Egito. Aguarda a direção que eu vou te dar, mas não saia de Gerar para ir para o Egito. Por que Deus foi tão enfático a dizer para Isaac que ele não poderia ir para o Egito? Porque Deus tinha algo com ele e Deus iria conduzi-lo para onde Deus queria. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Pastor, eu não entendi esse texto com essa campanha. Tudo a ver, neguinho. Qual é a temática da campanha? Que tipo de terra é você? Você foi chamado para dar bons frutos. Então, se você é uma terra fértil, você não vai para o Egito. Se você é uma terra fértil, você não vai trilhar o teu caminho. Se você é uma terra fértil, você vai obedecer a palavra do Senhor. Ainda que obedecendo a palavra do Senhor, você vai sofrer. Deus. Porque não fica pensando, meu irmão, que está no centro da vontade do Senhor vai ser sempre sombra e água fresca. Muitas das vezes, fazer a vontade do Senhor, nós vamos passar por adversidades. Mas pastor, então do que vale estar na presença do Senhor? A salvação e a honra que Ele vai te dar, João Vitor. A Bíblia fala que um homem chamado Elimeleque, ele vai para Moabe, a terra onde ele habitava. Está no livro de Ruth essa história. A terra onde ele habitava passou por uma fome, passou por uma escassez. Pega ele vai com a mulher, vai com seus 2 filhos e ele vai para Moabe. Porque Moabe naquela época era a terra da bênção, era a terra da prosperidade, era a terra que todo mundo queria estar. Você não é para ser igual a todo mundo. Você precisa ser
do jeito de Deus. Às vezes alguém diz: poxa, diaconisa, por que tu não é igual a Mariazinha? Pô, pastor Henrique, por que o senhor não é igual o pastor W? Poxa, Daniel, por que você não é igual o guitarrista Y? Meu irmão, Deus não te chamou para ser cópia. Deus te chamou para ser matriz. Deus tem uma identidade espiritual para a tua vida e um caminho, e você precisa se encontrar. Pastor, enquanto eu não me encontro, o que eu faço? Permaneça parado e deixa Deus te mover. E quem conhece essa palavra, para eu voltar para Gênesis capítulo 26, quem conhece essa palavra sabe que Elimeleque, seus 2 filhos morreram em Moabe. Aí eu fico me perguntando, por que Deus deixou Noemi? Por que Noemi não morreu também? Quando você lê o cântico de Noemi, você percebe nas palavras de Noemi que não estava muito no coração de Noemi ir para Moabe, que não estava muito no coração de Noemi sair da sua terra. Ela só saiu em submissão ao seu marido. Bota uma coisa na tua cabeça: quando você obedece, pode parecer que você está levando prejuízo, mas meu irmão, vai chegar a hora de Deus colocar tudo no seu devido lugar, e a honra virá para mim, para ti e para nós. Recebe aí o cumprimento deste varão. Diz a Bíblia que Deus fez Noemi voltar para sua terra de origem. E quando ela volta, meu irmão, ela volta num miserê. Ela volta, meu irmão, numa pindaíba. Ela volta num Deus nos acuda. Meu irmão, ela estava num vale tão grande, Silvio, que naquela época, Deus é muito maneiro, gente. Deus é muito fantástico. Naquela época não havia Ceasa, porque os camaradas lá do Ceasa, glória ao nome do Senhor, eles não podem vender frutas defeituosas, eles não podem vender frutas magoadas. Então eles descartam, né, Fabiane? Eles descartam aqueles frutos que estão bons, mas que não servem para serem comercializados. Aí as pessoas paupérrimas, elas vão lá para o Ceasa para pegar, meu irmão, espiga de milho, para pegar, aleluia, as coisas, glória a Deus. E às vezes, meu irmão, nem é gente tão paupérrima assim, aleluia, é gente que vê uma oportunidade para tomar posse de uma bênção. Amém, igreja? Nos tempos bíblicos, Lourdinha, Deus falou para os agricultores que quando eles fossem colher o produto da terra, eles não poderiam, Silvio, colher tudo, Sabrina. Eles tinham que deixar um pouco do fruto da terra na terra, Lourdinha. Isso é bíblico. Era mais ou menos assim, aleluia. Eles tinham lá 1 tonelada de espigas de milho para levar para vender. Eles não poderiam levar 1 tonelada. Eles tinham que levar, meu irmão, aleluia, tinha que deixar 10%, 20% dessa 1 tonelada na terra. Para estragar? Não. Sabe para quê, Duda? Para as pessoas pobres irem lá, Silvio, pegar. Noemi estava numa pindaíba tão grande que ela chega para Ruth. Ruth era uma jovem, a nora dela, os filhos tinham morrido. Ela chega para a nora dela: minha filha, vai lá no campo de Boaz, vai lá pegar umas espigas de milho. Era o Ceasa daquela época. E olha que Noemi, no passado, era uma mulher próspera. Olha, meu irmão, para onde ela foi? Para o fundo do poço.
mas Deus é aquele que honra seus servos. O último capítulo do livro de Ruth diz que quando Ruth casa com Boaz e que Ruth tem o seu primeiro filho, Noemi diz: o Senhor me entregou esse filho por exaltação. Sabe o que Noemi estava dizendo? Deus me fez prosperar novamente. Porque você acha que Ruth prosperou e deu um chute no traseiro de Noemi? Não, meu irmão. Noemi virou madame com Ruth. Porque quem casou com Ruth? Boaz, um homem riquíssimo naquela época. Agora, por que essa mulher experimentou de prosperidade e seu marido e seus filhos morreram em terra estrangeira? Porque não deram ouvidos à palavra do Senhor. Quando Deus disse para Isaac: não vá para o Egito, porque Deus tinha algo na vida de Isaac ali em Gerar. O tema é: abra mão dos seus caminhos. Abra sua Bíblia rapidinho em Provérbios capítulo 14. Daqui a pouco a gente volta. Eu tenho esse versículo de cor, mas eu quero ler para você deixar marcado aí na tua Bíblia. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final é caminho de morte. Irmãos, aquele pessoal que morreu alguns anos atrás na Boate Kiss, lá para o sul, Paraná, aqueles bandos lá, aquela rapaziada, aqueles jovens que morreram na Boate Kiss, eles eram universitários, uma boa parte deles. Eles saíram da universidade final de semana, vamos curtir, vamos festejar. Meu irmão, a maioria deles era de universidade federal. Então o que significa? Que muitos deles eram filhinhos de papai e mamãe, ou seja, de classe nobre. E eles foram para aquela boate para encontrar com a morte? Não, eles foram para aquela boate para curtir. Mas mal eles sabiam que eles estavam indo para se encontrar com a morte. Mas pastor, eles não sabiam, mas o inferno já havia emitido um decreto. Pastor, por que Deus não anulou aquele decreto? Vamos para a Bíblia. Há caminho que para o homem parece direito, mas o final dele é final de morte. A Bíblia diz que Deus não permite que nada aconteça sem antes revelar os seus profetas. Mas quantas das vezes Deus fala conosco e entra por um ouvido e sai pelo outro, porque aparentemente, Sabrina, a gente não vê nada acontecer e a gente pensa: Deus vai me dar mais uma nova oportunidade. Pode ser que essa oportunidade seja a nossa última oportunidade. Para um membro da minha família, o Senhor disse: aleluia, essa é a última oportunidade que eu te dou. Entrou no ouvido dela direito, saiu no esquerdo, e ela continuou curtindo a vida como ela era. Não demorou muito tempo, aleluia, ela andando de moto com um rapaz que não queria ela, mas ela queria ele, e ela saiu de moto com ele bêbado, pra lá de bêbado, aleluia. Ela saiu sem capacete, sofreu um acidente de moto, teve traumatismo craniano, ficou uma semana ou uma semana e meia no hospital e veio a óbito. Só que Deus falou.
Pastor, de quem você está falando? De uma prima minha de sangue. Meu Deus. Há caminho que para o homem parece direito. De repente, se Isaac descesse no Egito nesse contexto, de repente ele teria morrido. De repente a vida dele teria sido desgraçada. Mas vamos voltar para o texto. Olha o que o Senhor diz. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência, semente, darei esta terra, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Ou seja, Gerar fazia parte da terra que Deus entregaria a Isaac. Aí, vamos lá, louvado seja Deus, para uma coisa maneirinha que aconteceu. Louvado seja Deus. Aí Isaac está ali em Gerar, glória ao nome do Senhor, e ele recebe um direcionamento do Senhor. Porque quando você está na posição, quando você se abre para viver a vontade do Senhor, Deus vai te dar uma direção. Ou Deus vai falar no seu espírito, ou Deus vai usar a sua liderança, que é profeta de Deus sobre a tua vida, e Deus vai fazer as coisas fluírem. Aí Isaac recebe do Espírito uma direção. Qual é a direção que ele recebeu? Semeie nessa terra. Invista nessa terra. Gerar, invista nessa terra. Aonde você está, na Emanuel, invista nessa terra. Deus tem obra contigo, invista na tua vida espiritual. Aleluia! Deus te deu esse trabalho, invista o melhor teu nesse trabalho, e Deus vai te fazer prosperar. Pastor, eu estou investindo e eu não estou vendo prosperidade. Sabe por que tem gente que está no trabalho que Deus deu, está na terra que Deus entregou, e sabe por que o sujeito não prospera? Porque não se submete à orientação espiritual. Meu irmão, faz assim. Minha irmã, faz assado. Meu irmão, comporte-se daquela maneira como diz a palavra. Meu irmão, você deseja tanto prosperar, você tem devolvido o dízimo para a casa do Senhor? Não, pastor, eu sou maneiro. Se eu tiver que ofertar para pintar a igreja, eu oferto. Ah, se eu tiver que ofertar para comprar o copo, aleluia, eu compro. Isso é oferta. Mas Deus não te mandou trazer apenas oferta. Deus mandou você trazer tanto oferta como dízimo. Aleluia. Quando você obedece 99%, você está desobedecendo. Porque Deus, meu irmão, ou Ele é tudo, ou Ele é nada. Ou Ele é Senhor na tua vida, ou Ele é apenas um qualquer. Porque você já viu que existem pessoas não cristãs que elas desonram a Deus em tudo, mas na hora que a chapa está quente, meu Deus, preciso estar na igreja. Pastor, ora por mim. Meu Deus, me salva. Porque no fundo, todo homem que tem o mínimo de temor pelo Senhor sabe que Ele é a fonte da vida. Isaac semeou nessa terra e aconteceu algo impressionante. No livro de Joel, capítulo 1, se eu não estiver equivocado, ou capítulo 2, fala sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. O que é a chuva temporã e a chuva serôdia? Lá em Israel, louvado seja Deus, a chuva vinha em outubro. E quando a chuva vinha, Fabiane, se a chuva fosse fraca, os agricultores raciocinavam da seguinte maneira: nós não podemos investir muito na terra, porque a chuva veio fraca.
Então, isso é sinônimo que as chuvas seguintes serão tão fracas quanto. Então, vamos semear pouco, porque a gente vai ter uma colheita pequena, mas a gente não vai ter prejuízo. Só que quando Deus fala através do profeta Joel que ele iria enviar a chuva temporã e a chuva serôdia, sabe o que Deus estava dizendo? A chuva de outubro vai ser muito forte. A chuva de outubro vai ser muito forte, porque eu tenho uma colheita extraordinária para a vida de vocês. Então vem a chuva temporã para regar, para preparar a terra, e vem a chuva serôdia para dar continuação àquela preparação para que os frutos se manifestassem. Meu irmão, a Bíblia é tão atual, que a Bíblia é um livro tão antigo, mas tão atual, que teve um dia desses que eu estava vendo no Repórter, que em alguns estados do Brasil, que eles plantam milho, a colheita do milho seria comprometida, seria muito inferior aos demais anos. Aí o jornalista estava dizendo, olha, a colheita vai ser inferior, porque a chuva foi muito pouca. A chuva foi muito pouca, então isso comprometeu. Irmãos, Deus conhece você. Amém. Quando Deus fala para Isaac, Isaac, semeia nessa terra. Se Deus falou para Isaac, semeia, é porque Deus enviaria a chuva. Só que essa terra que Isaac estava a gerar, Deus disse para Isaac, essa terra eu vou entregar ao teu povo. Aí vamos dar um salto na história. O que o texto diz sobre quando os espias, os 12 espias de Moisés, Números, os 12 espias de Moisés vão à terra de Canaã, Fabiano? Sei que também é boa de Bíblia, sei que tem muita gente aqui boa de Bíblia. Aleluia! Quando eles chegaram na terra de Canaã, o que os 12 espias descobriram? Essa terra é boa, essa terra mana leite e mel, os cachos de uva são enormes, são um tamanho diferenciado, porque essa terra era fértil, porque ali Deus umedecia essa terra. Deus fazia chover sobre aquela terra, e aquela terra, meu irmão, era uma terra adubada pelo Senhor. Então, na realidade, Deus manda Isaac semear numa terra fértil, porque Deus não vai nos entregar uma terra estéril, não, pastor. Tem lugar que é difícil ganhar alma, não, pastor. Tem lugar que é difícil a obra crescer, tem mesmo, mas aí tem a chuva de Deus para anular o decreto do cenário. Aí tem a chuva de Deus para anular o decreto do cenário, para fazer a nossa vida prosperar, porque Deus é grande e Ele operou, Ele opera e Ele operará maravilhas. Para a gente fechar, Isaac semeou nessa terra, só que ele colheu uma colheita, Alessandra, impressionante. Olha o que o texto diz: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Isso era impossível. É mais ou menos assim. Aleluia! Meu irmão, um pé de milho, ele de repente dá 2, 3 espigas no máximo. Você consegue imaginar um pé de milho dando o dobro, o triplo de espigas? Deus derramou uma prosperidade na vida de Abraão, e diz a Bíblia que Deus começou a fazer Abraão
prosperar ali naquela terra, que era a terra aonde habitava os filisteus. E diz a Bíblia que os filisteus começaram a ficar enciumados. Versículo 13: e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Ou seja, Deus trouxe um crescimento, Deus trouxe uma expansão, Deus trouxe uma prosperidade tão grande sobre a vida de Isaque na terra dos filisteus, que os filisteus o invejavam. Pastor, o que tem isso a ver comigo? Eu não estou falando apenas de prosperidade material, prosperidade espiritual, prosperidade na vida amorosa, prosperidade na sua vida na igreja. Porque você já viu, meu irmão, eu vi uma frase, aleluia, esses dias na rede social, do pastor Gustavo, louvado seja Deus, esposo da pastora Ana Paula Valadão. E ele disse, ele lançou uma questão: tem algum problema crente de uma igreja visitar outra igreja? Aí ele disse, não tem problema nenhum, isso é um intercâmbio. Agora, o que não pode acontecer é esse crente ficar mudando de igreja o tempo todo. Então, de tempo em tempo ele muda de igreja. Árvore que é tirada, aleluia, é replantada, ela não cria raízes profundas. Então, na realidade, Deus quer criar em nós raízes profundas para a gente frutificar, ser sombra e ser remédio na vida de muita gente. A Isaque, debaixo de uma bênção de prosperidade, Deus dá para ele uma outra visão. Agora vai para o vale de Gerar, e eu quero que você desentulha os poços que os filisteus tamparam. Olha o que diz aqui, versículo 16: disse também Abimeleque, ou seja, rei dos filisteus, a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito que nós. Ou seja, Abimeleque, não dá para você ficar aqui não, você está prosperando muito, segue a tua vida. Aí olha o versículo 18: e tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam pós a morte de Abraão. Quem tinha, Silvio, poços de água naquela época, era o mesmo que encontrar uma fonte de petróleo. A água naquela época, Jupiara, era tão valiosa como hoje você cavando lá teu quintal descobrir petróleo. Uma parte daquele petróleo do governo, louvado seja Deus, mas você também vai ter uma farpela. Aleluia! Irmãos, Abraão tinha muitos poços, mas os filisteus, tentando impedir que Abraão fosse mais próspero, tamparam os poços de Abraão. Se coloca de pé. Tamparam os poços de Abraão. Quando Abimeleque diz para Isaque: eu não quero você mais em Gerar, e Isaque vai para o vale de Gerar, diz a Bíblia que Deus dá para ele uma direção: desentulhe os poços que os filisteus tamparam. Ou seja, Isaque, eu estou te fazendo prosperar, e eu vou te restituir aquilo que foi tomado de ti, aquilo que foi tomado de ti, porque os poços de Abraão eram a herança de Isaque, e os poços haviam sido entulhados, e o Senhor disse para Isaque: desentulha esses poços
poços, porque esses poços vão voltar a dar água. Só que Deus não falou só isso. Versículo 21, então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Diz assim comigo: o Senhor. Diga mais forte: o Senhor nos fará crescer nessa terra. Os poços foram desentulhados e Isaac recebeu direção para cavar mais poços. Prospere, avance, mas acima de qualquer coisa, abra mão de seus caminhos, porque Isaac só viveu essa prosperidade em Gerar porque ele, nesse momento, não desceu ao Egito. Não se precipite, não saia da direção. O que a gente mais vê é gente caminhando na alma, é gente caminhando na vontade do seu coração. Não estou sentindo, não quero mais. Crente não caminha na emoção, crente caminha na direção do Espírito. Coloque-se de pé, louve ao Senhor. Narabaxu. Coloque a mão no seu coração. Segura aí. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei do que você precisa abrir mão. Pastor, eu estou buscando viver a vontade do Senhor. Mas o que você ainda não abriu mão? O que ainda você resiste em permanecer praticando? Abra mão desse caminho. Abra mão dessa vontade. Abra mão desse querer. Deus ministra primeiro ao meu coração, para depois eu ministrar o coração da igreja. Às vezes estamos tão apegados a certos comportamentos, estamos tão apegados a certas práticas, e a gente acha que desse jeito vai dar. Não. Na Arábia, Colebarácia. Isso fala dessa descida ao Egito. Não dá para você ficar um pé na igreja e outro no mundo. Não dá para você estar na igreja, meu irmão, de qualquer maneira. Eu não estou dizendo para você desistir, não estou dizendo. Eu estou dizendo para você mergulhar mais fundo. Mergulha mais fundo, porque Isaac, ele prosperou demasiadamente. E a parábola do semeador fala que a terra fértil, ela produziria 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Durante um ano, Isaac prosperou de maneira inesperada. O que Deus não fez em 20 anos, Ele pode fazer em um ano. Você não pode fazer isso, nem eu, mas Deus pode. O que não foi feito em 5 anos, Deus pode fazer em um dia. Porque a palavra não pode cair numa terra seca. A palavra não pode cair entre pedras, entre espinhos. A palavra precisa cair numa terra fértil. E eu quero profetizar ministério, Anatote, ovelhas do Senhor. Eu quero profetizar sobre a terra do nosso coração, para que, como Isaac semeou e ele vivenciou uma prosperidade impressionante, Deus vai fazer, porque Ele tem para fazer. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, ao longo de 7 semanas, o Teu Espírito semeou na terra do nosso coração. E agora nós vamos semear
como Isaac semeou, através desse propósito de 21 dias de oração, através do evangelismo, através da pregação da palavra, através do jejum, através de uma vida de obediência, de consolidação aos que estão chegando na igreja, nós iremos semear. E eu quero te pedir, meu Pai, que como Isaac prosperou, como Isaac expandiu, como aquela terra cresceu, seus negócios deram certo, e ele disse: esse lugar é Reobote, lugar que o Senhor nos alargou, lugar que o Senhor nos fez crescer. Nos leve a entrar na Reobote de Deus, nos leve a entrar na Reobote de Deus, nos leve a entrar no Reobote de Deus, nos leve a entrar no Reobote de Deus, porque o Senhor está nos alargando e está nos fazendo crescer. Diga comigo: o Senhor está nos alargando e está nos fazendo crescer. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas. Vamos para casa, vamos orar pelo término. Que Deus abençoe cada discípulo, cada discípula de aliança.